Então, nós desenvolvemos em 3 escolas de Gurupi. Primeiramente, vou me apresentar, né? Eu sou Ineri, bióloga e fiz mestrado já com uma certa idade, né? Então, nós temos dificuldade um pouco com a computação. Mas meu orientador foi o doutor André Ferreira dos Santos, que ele também é da Universidade Federal do Tocantins. E a nossa coorientadora foi a doutoranda Lucicléia Oliveira. Nós desenvolvemos um projeto, um estudo, na verdade, da composição de espécies e índices arbóreos nos pátios de 3 escolas de Curupi. Essas escolas, elas apresentaram uma certa deficiência de árvores. Então, o nosso objetivo foi fazer um levantamento florístico. Deixa eu tentar passar para frente, mas não está querendo ir. Clica Peraí. no lado ali no slide Então, 2. isso. Isso. Então, nós desenvolvemos esse estudo e nós verificamos que existe uma preocupação do poder público em relação a essas áreas urbanas, né, arborizadas, mas não é tão assim em relação às escolas. Então, por isso nós fizemos um levantamento florístico dessas espécies e nós escolhemos 3 escolas da cidade de Gurupi, onde nós estudávamos, né? E lá então nós desenvolvemos esse projeto, esse estudo. Aqui nós temos o mapa lá do estado de Tocantins e a cidade. E as escolas contempladas foram essas aí, 2 escolas estaduais e uma escola municipal. Uma escola estadual, a Ercília Carvalho, a escola municipal Vila Nova e a escola do setor aeroporto. E aí nós já trazemos aí a quantidade de alunos de cada escola nessa tabelinha. E o que foi feito, então? Como é que foi feito esse levantamento? Nós, além do levantamento arbóreo, nós também fizemos o levantamento dos índices, né? O DA, que é o índice de densidade arbórea, o ISA, que é o índice de sombreamento arbóreo, e o IAVE, que é o índice de área verde escolar. Então, o IDA ele é calculado nessa equação aí, pelo número de árvores encontradas a cada 100 metros, dividido pela área total, vezes 100. Então, esse é o índice de densidade arbórea que é calculado. Essa forma de calcular o IDA. O ISA, que é o índice de sombreamento arbóreo, ele é calculado nessa outra equação, que é igual à área sombreada, que também é um cálculo que a gente faz, né, de cada a espécie que a gente encontra e calcula sobre a área total. E aí nós temos dividido pela área total e vezes 100, nós vamos encontrar então o ISA, que é outra tabela também. Esse índice arbóreo também, ele também vai nos mostrar essa quantidade aliás, desculpa, o índice de sombreamento arbóreo, né? Vai mostrar a capacidade, então, que tem de sombreamento total da escola, sabendo se é suficiente ou não, né, para aquela escola, se atende à qualidade de vida dos alunos, né, em relação à ventilação e também, assim, ao clima, né? Microclima, a gente pode falar da escola, né? Então, também a própria qualidade de conforto dos alunos, né? O IAVE, que é a área de sombreamento dividido pela área de alunos matriculados, onde nós vamos saber também qual é essa área total de sombreamento da área total da escola. Pelos resultados que nós encontramos e discussão, nós encontramos a maioria das espécies, de 50 indivíduos no total, em 13 famílias agrupadas e 20 espécies. A mais predominante das 20 espécies foi a Licânia tomentosa, que é o nosso oiti, né? Depois a gente tem a Dipsis lutensis, que é uma palmácea, a anacardia, que é o cajueiro, e a malpígia, que é a acerola. Então, foram encontradas mais dentro das escolas algumas espécies frutíferas e também a conhecida oiti, né, que é a Licânia tomentosa. Dentro dessa tabela, nós temos todas as espécies que foram encontradas, classificadas, né, segundo a família, e os nomes científicos delas também. Temos o oiti, tanto é que a gente pode notar aí várias espécies frutíferas, né? Como mamão, jatobá, acerola, né?
jambo, então algumas romã, então tem mais espécies frutíferas nas escolas, o que às vezes não convém tanto não se tratando de algumas espécies maiores, né? Como o jatobá, que é uma frutífera mais alta e que produz certos cuidados com os frutos delas, né? Em relação à IDA, que é o índice de densidade arbórea, nós temos aqui a classificação dele nas escolas, e a escola que mais predominou foi a escola Vila Nova, que apresentou o maior índice do IDA, que é o índice de densidade arbórea, e do ISA também, né? Também do sombreamento arbóreo. Então, nós concluímos também nós vimos aí pelos resultados, né, que o IDA maior foi na escola Vila Nova. Também o ISA, como já foi dito. Então, o que a gente apresenta de sugestão, no caso desses resultados, é que o ideal é que seja feito plantio com nativas, né, com plantas nativas, com espécies nativas, e também o trabalho de educação ambiental também, que deve ser feito também dentro das escolas, em relação a essa importância da arborização nas escolas, né, e o próprio incentivo dos alunos. Tanto é que isso daí foi feito também por mim, mas consta do segundo capítulo da minha dissertação. Então, aí a gente tem aí uns exemplos de algumas atividades que a gente fez também dentro da educação ambiental com os alunos. E a conclusão que nós temos é que o estudo dessas pesquisas nas escolas constatou a dificuldade que tem também, não só, apesar do interesse público ter interesse, do poder público ter interesse pela arborização da cidade, as escolas às vezes são muito esquecidas. Então, existe essa preocupação de ter essa manutenção da qualidade de vida dos alunos em relação, como eu já havia falado, à temperatura, ventilação, iluminação e os ruídos também que podem ser amenizados pela arborização nas escolas. E a gente também vê outro problema surgido, é que existe muita espécie exótica também plantada. Isso que vem a dar preocupação também para as pessoas, porque são espécies que podem causar algum prejuízo, né? Na escola setor aeroporto, por exemplo, uma das 3 escolas, não consta nenhuma presença de nenhuma espécie, né, de nenhuma espécie arbórea no pátio. E havia, inclusive, uma árvore do lado de fora, mas por problemas de perigo de ladrão ter entrado, as pessoas retiraram algumas árvores que existiam na porta da escola. Então, nós tivemos esse trabalho de conscientização de mostrar que teria que, né, plantar essas árvores e ter mais cuidado com a segurança da escola e não retirar as árvores da escola. E aí a gente viu que eles encontraram um modo lá de fazer com o nosso trabalho lá, né, com nosso trabalho de educação ambiental, também produzindo algumas plantas dentro da pequena área que eles tinham no pátio, inclusive quase toda cimentada, mas tinha algumas partes que eles começaram a colocar vasos, algumas palmáceas, algumas plantas rasteiras, né, algumas plantas exóticas também, né, que a gente não recomendou, e algumas, como são 11 horas, algumas florzinhas que eles colocaram lá, colocando plantados em vasos de barro, improvisado algum material para fazer esse plantio dessas plantinhas na escola. Mas nós orientamos que fizesse também do lado de fora da escola, o que eles haviam retirado, né? Também aqui mostra também um dos nossos trabalhos dentro da escola, fazendo arborização na escola com planta, com espécie de ipê, né? E algumas outras espécies nós levamos para serem plantadas também na escola. Esse trabalho foi feito através da educação ambiental, que é outro capítulo da nossa dissertação. E eu quero também, agora, finalmente, agradecer também essa oportunidade de mostrar essa preocupação com o meio ambiente, né? E a Luana já havia falado em relação aos microplásticos. Eu quero também ressaltar em relação às árvores, né? A arborização não só urbana, mas também escolar, que deveria ser uma preocupação maior, né? Do poder público. Eu agradeço a oportunidade e obrigada, professor.